Hello, nenas! Aqui é a Neriane Neumann, a fundadora do Não Nasci Para Ser Mãe, e hoje nós vamos ter o nosso segundo Papo das Nenas do ano de 2023, com o tema As Dores e Delícias de Não Ter Filhos. Então, antes de começar, eu não conheço todo mundo aqui, né? Eu não sei se todo mundo me conhece também, mas... Então, sou a Neriane Neumann, né, fundadora do Não Nasci Para Ser Mãe, uma decidida a não ter filhos e muito bem resolvida com isso, né? Eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre, tenho 41 anos e desde lá dos meus 34, 35 anos que eu bati o martelo que eu não queria ter filhos, né? Mas, tipo, não foi uma coisa assim da noite para o dia também, que eu dormi e acordei, não quero ter filhos, né? Foi um processo que veio desde lá, acho que assim, ó, que eu me lembre, um marco, assim, foi os meus 30 anos, né? Porque daí lá eu comecei a pensar, tá, mulher tem prazo de validade, né? Pelo menos para ter filho biológico, a mulher tem o prazo de validade. Né? Então, lá pelos meus 30 anos que eu comecei a pensar sobre isso, e daí foi todo um processo que um dia eu posso contar para vocês, né? Não vou me estender muito aqui, mas foi todo um processo de autoconhecimento até eu chegar realmente e decidir, não, eu não quero ter filhos, e contar para as pessoas, né, sobre isso. E como eu não tive, no meu processo de decisão foi uma coisa meio solitária, assim, eu não tive muito acesso a fontes de não maternidade, pessoas na minha volta, quase ninguém, assim, de representatividade de não maternidade, então foi uma coisa que eu passei muito sozinha, né? Quando eu já estava com essa ideia muito bem amadurecida, me veio a vontade de compartilhar com mulheres e acolher mulheres que decidiram não ter filhos e que não se sentem seguras com isso, ou que decidiram não ter filhos e não encontram uma comunidade onde possam partilhar sobre isso, ou mulheres que ainda estão no processo de decisão e não encontram no que pesquisar, ou enfim, né, onde falar sobre esse assunto. Daí que eu decidi criar o Não Nasci Para Ser Mãe, e cá estamos, né, para bater papo. Então, eu queria saber de vocês, assim, começar o bate-papo aqui agora, né? Para começar, então, eu gostaria que a gente falasse, assim, o nome, a idade, a região onde mora, e hoje o tema central, não é que a gente não possa falar de outras coisas, o tema central é assim, ó, o que que tu mais gosta e o que que tu não gosta, que tu não gosta tanto na tua vida sem filhos, tá? Então, eu vou começar, eu acho, não sei se vocês querem, se alguém que começar pode começar, ou eu posso começar falando também. Então, acho que eu vou começar falando aqui, né? Então, o que que mais eu gosto na minha vida sem filhos e que foi o motivo que me levou a não ter filhos? É um dos motivos, né? A minha liberdade, sabe? Eu via as mães, as pessoas próximas a mim, com filhos, não é a mesma coisa, embora se fale assim, não, mas a mãe tem liberdade, tem, mas assim, comparado a uma pessoa sem filhos, a liberdade de uma mãe é muito mais restrita, né? Porque envolve uma outra pessoa, isso é simples de se entender, né? A mesma coisa assim, uma mulher solteira, sem filhos, ela vai ter uma autonomia muito melhor do que uma mulher que tem um companheiro ou uma companheira, e tipo, vai ter muito mais autonomia do que uma mulher que tem um companheiro ou uma companheira e um filho, ou dois filhos, três filhos, né? Por quê? Porque envolve outras pessoas na equação. Então, a minha liberdade, assim, do ir e vir, do decidir fazer as coisas de última hora até, né, sem muito planejamento. Eu vejo que quem tem filhos tem que se planejar, horário, não sei o quê. Só pode viajar em férias escolares, né? E eu viajo muito, eu gosto muito de viajar, eu invisto muito em viagens também, porque é uma coisa que eu gosto. Então, eu também não me via naquela rotina materna, de ficar presa nas obrigações que a maternidade traz, né? Principalmente, assim, de cozinhar, ter horário para ir, horário para voltar. Eu não me via no meio disso, né? Então, o que eu mais gosto na minha vida sem filhos é poder fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero, e não ter mais responsabilidades do que as que eu já tenho, né? E me organizar no meio disso. Também eu gosto muito do silêncio, gosto de estar sozinha em casa. Eu não gosto da ideia de ter que ver alguém todos os dias, não, né? Então, imagina, ter um filho
eu vou ter que ver ele todos os dias, a princípio, né? Então, eu não gosto, eu gosto de ter o meu canto, eu gosto de quando eu não estou muito bem, ficar quietinha, né? De ter meus momentos, então essas são coisas assim que me fizeram, inclusive, pensar, eu não quero abrir mão disso, né? Porque isso é muito bom, eu amo ter isso na minha vida. E o que que eu não gosto tanto da não maternidade, na verdade, daí não diz respeito a mim, diz respeito às coisas externas que vêm, né? Aquelas intromissões, as pessoas querendo aconselhar e adaptar quando não foram chamadas, aqueles julgamentos que hoje não me afetam mais, mas em determinados momentos da minha vida eu ficava chateada quando eu ouvia, não digo nem chateada, eu ficava meio irritada, só que essa irritação eu via que era por uma. Eu ainda não tinha aceitado totalmente a minha decisão, porque eu, né, tinha uma certa insegurança ainda em relação a isso. Mas eu ficava irritada quando alguém dizia assim, ah, mulher que não tem filho é imatura, mulher que não tem filho não é adulta, como se todas as mães, no momento que parissem, se tornassem umas pessoas maduras, adultas, e enfim, né? Então, acho que o que eu não gosto na vida sem filhos é essa intromissão externa, sabe? E esses julgamentos externos, porque dentro da minha vida não tem nada que eu diga assim, ah, eu sinto falta disso, que se eu fosse mãe eu teria, né? Não, não tem. Então, da minha parte é isso. Então, agora eu peço que vocês se apresentem, se quiserem falar também sobre o porquê que decidiram não ter filhos, e depois também abordar essa questão do que mais gosta e o que não gosta tanto na não maternidade. Então, eu passo a palavra aí para alguém abrir o microfone e falar. Oi, meninas. Oi, Niri, Lidiana. Ah, e a Lídia é do perfil Felizes e Sem Filhos, né? Felizes e Sem Filhos, Feliz. Isso, felizes sem lá filhos. do Instagram. Então, Tudo eu bem. vou apresentar para vocês, falar um pouquinho. A Niri, nós já nos conhecemos até presencialmente, né, Niri? Quando você dá um pulinho em Brasília, sempre que dá, a gente vai se encontrar de novo. Então, meu nome é Lidiana. Como a Niri falou, eu tenho também um perfil no Instagram. Quem quiser seguir, seja bem-vinda. É @felizes sem filhos. E eu moro em Brasília, né? Sempre morei em Brasília. Sou igual a Niri, gosto muito de viajar, mas por conta da pandemia e, gente, avião, vocês estão vendo, avião passar aqui direto, eu moro pertinho do aeroporto de Brasília, mas é colado mesmo, então pode atrapalhar aqui um pouquinho. Então, eu sou casada, né? É, e o meu marido também nunca quis ter filho. Já eu vou resumir aqui a minha história. É, Sempre me vi casada, mas uma casada feliz. E graças a Deus eu tenho isso. E só que eu nunca me vi com filhos. Então, quando eu casei, já vou fazer 8 anos de casada, eu sempre dizia o ano que vem. Essa era a resposta, era sempre o ano que vem. Eu não sei se aqui tem outras meninas casadas, mas talvez se identifiquem. O ano que vem, o ano que vem, e aquele ano que vem nunca chegou, e ele não despertava em nenhum momento essa vontade de chegar. Em 2020, meu pai faleceu, então, e em junho, né? Aí eu tive, por conta disso, eu me senti arrasada. Eu quase entrei numa depressão, foi horrível, foi muito triste para mim. E eu achei que eu poderia preencher aquilo de uma vontade que eu nunca tive na vida, que eu achei que eu queria ter um filho. Eu virei para meu marido e disse: eu quero. Ah, ele falou: você tem certeza disso? Porque ele já sabia, no fundo, que eu não queria. Mas ele falou: tá bom, já que você quer, vou abrir mão e vou fazer a sua vontade. Isso foi em junho, meu pai faleceu em junho. Quando foi em setembro, eu decidi que queria engravidar. Eu logo em outubro engravidei. No entanto, essa gravidez não foi para frente. Em dezembro, eu tive que fazer uma cirurgia para retirar tudo, né? E foi a coisa que eu dou, graças a Deus, levanto as mãos para o céu todo santo dia. Gente, não era uma coisa que eu queria,
eu não sinto remorso, eu não sinto tristeza, eu sinto alívio. Pode divulgar, pode dizer, eu digo aos quatro ventos, eu sinto alívio. Porque é uma coisa que eu não queria, uma coisa que eu nunca desejei, e num momento de extrema fraqueza, de extrema dor, eu digo dor, porque me doía a morte do meu pai, e eu achei que isso preencheria. Hoje eu sou convicta, digo aos quatro ventos para todo mundo, sou feliz não mãe, sou feliz não sendo mãe, adoro tudo em não ser mãe, e nenhuma coisa me preocupa em não ser mãe, como você perguntou para a gente. Não me preocupa, eu não tenho preocupação com esse negócio do futuro na velhice, a gente faz uma programação, adoro a minha liberdade também. Tudo que você pontuou, eu assino embaixo, porque é exatamente o que eu sinto, não sinto preocupação. Adoro a liberdade de passar uma tarde de domingo, igual eu fiz agora, assistindo série, não preciso fazer almoço, não preciso fazer comida. Como eu ainda estudo muito, eu sinto um alívio maior ainda, porque eu chego à noite, ou então trabalho às vezes em home office, eu trabalho no silêncio, eu trabalho na tranquilidade, eu não preciso fazer almoço, eu não preciso me prender. E eu sei o quão difícil é a maternidade, porque algumas pessoas dizem, é muito, como você pode saber se você não tem filho? Eu tenho 6 sobrinhos, 5 convivem comigo diariamente. Um eu adotei, eu tenho a guarda legal, mas eu nunca troquei uma fralda, nunca acordei de madrugada, nada disso. É só por uma questão financeira mesmo que eu tive a guarda dele, porque a minha irmã simplesmente tem 3 filhos e a outra tem 2. Esses 5 eu convivo. Então, eu sei o que é uma vida de ter filhos, sim, eu sei o sacrifício, eu sei o que elas fazem, o que elas já fizeram por essas crianças. E eu amo meus sobrinhos mais do que tudo, sou tia, estou no caminho certo, estou me tornando a tal tia rica, não rica, mas tia de muito boa vontade, muito bom grado. Então, resumo é isso, gente. Feliz pra caramba em não ser mãe, grata todos os dias. E só para deixar aqui, levantar um ponto aqui para depois a gente discutir. Ultimamente, eu perdi 2 amizades, uma de 30 anos de amizade, outra nem um pouco mais recente, mas o motivo foi porque eu não faço clube, nem quero fazer tipo parte do clube de mães. Se vocês acreditam, então, é por isso. E eu tanto ouvi que casal sem filhos era infeliz e que a pessoa não pode ser, a mulher não pode ser feliz sem filhos, que eu criei o perfil Felizes Sem Filhos. Aí lá eu compartilho nos stories um pouquinho da vida feliz sem filhos e levanto uns temas polêmicos lá. Tem sido bem legal. E a Niri foi uma das que me influenciou para criar a página, assim, né, pelo conteúdo, e a parte dos sem filhos também. Então, a gente pode ser feliz sim sem filho, e eu garanto, por conhecer muitos casais com filhos, que nós sem filhos somos muito mais felizes sem. Mas, enfim, não vou levantar polêmica. Então, obrigada, gente, e agora eu vou ouvir vocês. Eu adoro ver as postagens da Lid no fim de semana, acordando tarde, ou com uns drinks lá que ela toma, ela e o marido, então, ficando tarde até altas horas na rua, né? Isso é vida também, né? Só que esses últimos anos não deu por causa da pandemia, e o ano passado e esse ano não dá, porque eu estou fazendo o mestrado. Então, tem menina, tem semana e fim de semana que eu não consigo. Então, até o final do ano, vou colocando lá o que dá, mas eu estou bem corrida, assim. Mas olha, eu tenho certeza. Tem muita mulher que estuda, tal, meu trabalho tem muita mestra, muita doutora, tal, mas certeza que elas tiveram muito sacrifício para fazer. Se bem que elas tiveram os filhos agora, mas tudo bem. Mas eu, se tivesse filho, eu não estaria fazendo esse mestrado. Então, né, preparando para viajar no final do ano. Mas curtam lá, meninas, vocês vão gostar. Dá uma força para esse time de não mães. Essas questões das viagens também. Eu esqueci de falar, uma coisa que eu amo da minha vida sem filhos é que eu posso trabalhar com o que eu trabalho, porque o meu trabalho me faz viajar, né?
também. Tanto que eu aproveito as viagens para fazer os encontros presencial também das não-mães, né? Onde eu vou. Mas se eu tivesse filho, com certeza absoluta eu não conseguiria viajar o que eu viajo a trabalho. Então, eu não poderia trabalhar no que eu trabalho, que é uma coisa que eu amo, né? Então, a vida sem filhos me proporciona isso também. Então, agora eu vou chamar alguém, tá? Para pegar a palavra aqui. Pode ser Maiara? Pode, vamos lá. Então, eu também sou gaúcha. Eu moro numa cidadezinha bem pequenininha de 3.000 habitantes, aqui no interior. Se chama Mariana Pimentel, perto de Porto Alegre. Eu tenho 29 anos e eu ainda estou analisando. E eu achei muito legal a proposta do grupo, justamente porque, como a Aniri falou, me falta conhecer outras pessoas que fizeram essa escolha e ainda mulheres mais velhas para ver, porque a gente tem comparação, pessoas que tiveram filhos, que tiveram 2, 3, que perderam, que adotaram, várias configurações, mas eu só conheço uma pessoa, uma mulher já mais velha, que não teve filhos. Então, gostaria de saber onde vivem, do que se alimentam. E daí eu achei muito interessante a proposta do grupo sobre isso. E comecei a analisar, um pouco também por causa da idade, como a Niri falou, e também por uma questão. Na pandemia, eu e meu marido morávamos na região metropolitana de Porto Alegre, trabalhávamos, tudo normal. E com a pandemia, ficamos home office e decidimos vender nossa casa, tudo, e nos mudar para o interior. Compramos um sítio, não conhecíamos ninguém nessa cidade e viemos para cá. Então, começamos tudo de novo. E daí, nunca tive uma romantização da maternidade, mas também, como a Lid falou, conhecia crianças de outras pessoas. E quando comecei a pensar, teria um filho agora, teria um filho daqui a alguns anos, daí começa a ficar mais real, e daí eu penso, hoje a gente ainda fez muitos investimentos, compramos uma propriedade grande, o trabalho, a gente iniciou uma plantação de amoras. Hoje de manhã, acordei cedo, estava um calor bem forte, chapéu na cabeça, e a gente vai para a lavoura fazer a poda das nossas amoras. A gente mantém os nossos trabalhos em home office até engrenar nesse novo projeto. Então, comecei a pensar, opa, preciso cuidar muito, porque na realidade de hoje uma criança não caberia, nem para mim, nem para a criança. E comecei a ver que, pelos projetos futuros, de repente não se encaixa tão cedo. E comecei a pensar, e eu gostaria que se encaixasse, realmente é um desejo meu. E ao contrário do que eu vejo muitas outras meninas falando, eu sempre tive esse desejo. Sempre, não sei se compulsivamente, comecei daí a analisar tudo isso e vejo que estou pesando. Não é algo que eu sou totalmente contrária. Hoje, realmente, não caberia. Mas comecei a pensar racionalmente, que racionalmente acho que realmente é uma escolha desleal, porque vejo muito mais benefícios. Talvez as pessoas que optam seja por um sentimento, algo particular de cada pessoa, né? Algo um pouco mais impalpável, e daí não tem comparação. Mas para mim, que sou uma pessoa mais prática, mais racional, na vida real não se encaixaria. E daí acho que estou ainda em decisão, mas acho muito interessante ver vários pontos e ao longo ir me descobrindo o que realmente eu quero. Como a Edith falou, é do momento, é das pessoas ao redor e vendo realmente para não fazer nada precipitada. E acho que é isso. E o que tu gosta na tua vida sem filhos, Maiara? Eu acho que essa possibilidade, porque quando a gente contou para família, amigos, dessa mudança que a gente estava fazendo e todo mundo falou que a gente era doido, corajoso e um misto, muitas pessoas falavam, vão porque vocês são jovens e vocês não têm filhos. Se vocês tiverem filhos, se estabilizarem, vocês já vão pensar, não vou para uma cidade desconhecida, de repente passar trabalho. E realmente, então eu gosto que hoje eu posso investir o meu tempo, a minha disposição, dinheiro, tempo, nos 2 trabalhos, digamos,
que a gente está colocando em prática, e também ter um tempo para si, poder investir realmente na gente. E hoje não vejo nenhuma dor. Tenho um pouco uma preocupação com o futuro. Fiz uma listinha de prós e contras, mas não aquela preocupação padrão de quem vai cuidar na velhice, mas por um lado de eu sou filha única. Um dia talvez então eu esteja sozinha. E esse medo de talvez não ter outras pessoas, né, uma família grande, esse medo talvez. Mas vamos vendo. Então tá, obrigada, Maiara. Chama agora a Nara. Pode abrir o microfone, Nara. Bem-vinda. Posso. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, Sim. boa noite. Eu sou a Nara. Atualmente eu estou morando aqui em Brasília. Eu cheguei em abril do ano passado, mas eu sou mineira, sou de Uberaba. Pois é. E, assim, eu vou começar pelas respostas das perguntas, né? O que eu mais gosto, assim, de não ser mãe é a liberdade, isso aí, né? Chegar a hora que quer, tomar uma taça de vinho com meu esposo à noite, sem preocupar que eu vou precisar de cuidar de um bebê no outro dia, né? Então, essa liberdade de ir e vir. E o que, assim, agora, né, assim, nesse momento, que é uma coisa que eu ainda estou tentando entender também, é, o que mais me causa sofrimento de não ser mãe é principalmente pelo meu trabalho. Eu sou enfermeira obstetra, e então eu trabalho com maternidade, com mães. Então, de ser questionada até pela questão técnica mesmo, né? Porque existe muito julgamento, né, das mulheres. Ah, se você, como se trabalha com obstetrícia, como você trabalha com parto humanizado e não quer ser mãe, né? Tem essas questões assim. Já eu até sigo uma médica obstetra que faz parte da humanização e ela não quer ser mãe, e ela responde direto esse tipo de pergunta, gente. E muito pelo contrário que as pessoas pensam, quando eu já falei isso para poucas pessoas, né? Essa questão de não ser mãe, e elas falam assim, mas é porque você convive demais com isso, você vê demais. E não é, porque eu me tornei primeiro obstetra agora na pandemia, em 2020. Então, assim, não é por causa disso, né? Eu sempre tive esse pensamento, mas eu achava que ia bater. Uma hora ia bater, vai bater essa vontade. Só que agora eu tô com 35 anos, né, então não respondi nem a pergunta da idade. Eu tô com 35 anos e tem 16 anos que eu tô com meu esposo, a gente tem 5 anos de casado, e não bate, essa vontade não tá batendo, não tá chegando. E aí é a hora que eu tô me questionando, né? Principalmente essa semana essa semana que foi assim, pra mim um caos, assim, um caos mesmo, de questionamentos, de sofrimento, angústias. E aí foi a hora que eu achei os grupos, o da Sem Filhos, Feliz e Sem Filhos, eu não tinha ouvido falar, mas eu sigo um que é Sem Filhos só. E aí eu cheguei no perfil, falei, peraí, existem pessoas assim que vivem, olha só, né? Porque eu também tenho referência também de pessoas na minha família, no meu convívio, assim, de pessoas que não são mães. E eu acho assim que porque assim, eu falei que eu falo, eu nunca bati martelo, na verdade, assim, eu não quero ser mãe. Mas eu sempre fico, um dia, nossa, eu sempre fico colocando dificuldades nessa questão. E aí eu acho que eu vou enfrentar muito quando eu assumir, né? Como se diz a minha irmã, que eu conversei muito com ela falou assim: assume, banca o seu desejo, porque você vai escutar muito. E bancar esse desejo tá difícil, né? Tá difícil, assim, sofrimento, angústia pessoal mesmo. Então, assim, acho que o grupo vai me ajudar muito nisso também. Eu não quero prolongar aqui, porque às vezes a gente começa a falar, como é a primeira vez, né, que eu estou falando sobre esse assunto até abertamente, assim, então fica até um pouco confuso, assim, as ideias. Nara, Niri, deixa eu só dar uma
palavrinha de apoio para ela, porque eu passei a ser exatamente isso. Inclusive um amigo que é mais amigo do que meu próprio irmão. É como, sabe esses irmãos que a gente escolhe, essas pessoas que a gente escolhe de irmão de vida? Quando eu contei para ele que nós não iríamos ter filho, ele fez a pior cara que você pode imaginar de julgamento para mim, e eu fiquei meses magoada, aquilo remoendo. Mas, e outras pessoas também me julgando, né? Mas olha, eu te garanto, nenhuma dessas, se você abrir mão dessa coisa, dessa dúvida, se você abrir mão e for por lado de ter nenhuma dessas pessoas, te garanto, você pode me procurar depois, nenhuma vai te auxiliar nos momentos mais difíceis que você precisar. Foca em você e no seu marido. Banca, se essa é a sua vontade, banca, vai doer um pouquinho no começo, mas depois o povo deixa o julgamento e, ó, minha filha, vai ser feliz. Dói, é ruim, mas depois passa. O povo se acostuma, deixa falar. Vai falar se você tiver, se você não tiver. Então, só pode você e seu esposo. Essa questão que as pessoas falam de, como que você é enfermeira obstetra e não quer ter filhos? Como que você é professora de séries iniciais e não quer ter filho? Gente, às vezes, justamente por tu conhecer tudo que a criação de um filho exige, toda a responsabilidade, toda a carga, que você quer contribuir de uma outra forma para a sociedade. Você não quer ter uma pessoa, né, um filho seu, quer contribuir de outras formas. E outra coisa que falar, mas como que tu vai falar para alguma mãe alguma coisa se tu não é mãe? Gente, eu não preciso escalar uma montanha para saber que ela é difícil de subir, sabe? Eu olhando, eu consigo identificar o desafio que tem ali pela frente e eu vou decidir se eu vou subir ou não, mas as pessoas, elas têm uma noção, né? Nós temos senso crítico, nós temos radar de observação, a gente tem lógica, então a gente consegue empatizar com as pessoas e a gente consegue perceber o nível de dificuldade de muita coisa. Então, eu não preciso estar lá ou vivenciar alguma coisa para saber se ela é boa ou se ela é ruim, né? Por exemplo, ao escolher não ser mãe, eu sei que eu estou abrindo mão de coisas boas. Eu estou consciente daquilo que eu estou abrindo mão. Eu ajudei a criar meu sobrinho até os 3 anos de idade, ele morava na mesma casa que eu. Eu sei o que é criar uma criança, sabe? Então, e eu sei o lado bom que tem isso também. Então, é isso, as nossas escolhas, eu acho que a gente tem que estar bem boas, abrir mão das coisas boas que é naquele caminho, para ter as coisas boas que a gente acha melhor no caminho que a gente escolheu, né? Então, é isso. Tipo, eu falo isso, sabe? Quando falar, mas como é que tu vem falar se tu não é mãe? Eu digo, eu não preciso escalar uma montanha para saber que é difícil escalar essa montanha, sabe? Então... Inclusive, essa médica que eu sigo, quando as pessoas perguntam, ela fala assim, olha, um psiquiatra, ele não precisa saber que uma droga faz mal, ele precisa usar a droga para falar que a droga faz mal, os benefícios que ela traz, né, e tudo mais. Então, é por aí, realmente, igual você falou, né? Você até falou também naquela entrevista com aquela moça, ai, gente, esqueci do livro. Você falou uma fala lá na entrevista com ela, muito parecida que eu assisti hoje de manhã. E eu falei, é parecido com isso, eu não lembro exatamente como que era, mas é parecido com isso. E eu falei, nossa, é isso, né? Realmente, não precisa saber, você não precisa estar lá para saber que, né, vivenciar para saber que aquilo é difícil. Então, agora eu passo a palavra para a próxima, Juliana. Isabel, vou te pedir, por gentileza, se tu puder fechar o microfone. Ele está dando uns piados aqui para nós, pode ser? Obrigadão. Vai lá, Juliana. Gente, eu vou tentar, porque aqui tá ficando voz robótica. Às vezes eu consigo ouvir vocês. Se não conseguir, vocês podem passar. Tá tudo bem? Então, meu nome é Júlia, tenho 21 anos, sou casada. E desde sempre eu senti aquela falta de vontade de ser mãe. Tipo, não tinha isso em mim. Eu não ficava percebendo, não ficava questionando.
só não tinha e acabou. E eu percebi as pessoas falando, eu tenho vontade de ser mãe. Eu ficava, gente, não tenho essa vontade, não vejo essa coisa mar de rosas linda. É tudo tão natural, engravidou, natural, ter filho, casar. Então, eu nunca tive muito problema em relação a eu me entender, eu me ouvir. Mas quando minha vizinha começou a me mostrar vídeo de parto, lá na pré-adolescência, adolescência que a gente vai entendendo como as coisas funcionam, que relação sexual gera gravidez, a gravidez gera o parto. Não, através do parto você tem um filho, porque eu não sabia como acontecia. As pessoas iam para o hospital, eu estava com filho, eu não sabia como é que era. Ela começou a me mostrar vídeo de parto e tudo mais, aí eu assistindo, tipo, que interessante, não sabia que era assim. Não tinha nojo de cirurgia, não tenho até hoje. Aí ela falou assim, coisa linda, né? Coisa da vida, é um milagre da vida. Você vai passar por isso quando você tiver seu filho. Eu já não tinha vontade de ter filho, meu mundo parou na hora. Eu falei assim, eu vou passar pelo parto para depois cuidar da criança, ela chorando, e sendo que eu já sabia de maternidade real há muito tempo, eu via minhas vizinhas passando por isso, eu via minhas amigas passando por isso, mas fazendo isso com os irmãos dela, com os sobrinhos dela, eu falava, mãe, ainda bem que não tenho irmão para cuidar. Quando eu me dei conta que eu poderia ter um filho, eu falei, não quero ter um filho para cuidar. Se um irmão já dá trabalho, se um sobrinho já dá trabalho. E aí eu fui sendo rede de apoio, eu fui observando mais. Eu cheguei a conhecer que tinha outras mulheres que não queriam ter filhos cedo, nos grupos de Facebook há muito tempo atrás, eu tinha 14 anos. Então eu falei assim, cara, eu não tô louca. Como vocês, a mesma experiência que vocês tiveram quando perceberam que tinha outras mulheres que não queriam ter filhos, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Não tô louca. Tem outras mulheres que não querem ser mães e tá tudo bem. Então, cada dia mais eu fui fortalecendo minha decisão, vendo mais motivos por qual eu não queria ter filho, e eu continuo decidida até hoje. Quanto mais os anos foram passando, mais foi fortalecendo minha mente, e quanto mais eu vejo pessoas que têm, sei lá, 40, 50, 60 anos que nunca tiveram filhos, eu fico, caramba, não tô doida, sabe? Não é aquilo que coloca na nossa cabeça que a gente vai mudar de ideia. Na realidade, cada dia que passa, eu tenho mais certeza da minha decisão, porque cada dia eu vejo, eu não queria ter filho por isso, não quero essa responsabilidade, não quero essa rotina. Então, estou muito feliz de estar aqui, gostei muito de ouvir cada relato de vocês. Olha os filhos, se esses filhos dão trabalho. Enfim, vou desligar meu microfone, porque já vai começar a latir. Passo para a próxima. Obrigada, Júlia. Que idade que tu tem? Não sei se tu falou, desculpa, se falou, eu não peguei. Tenho 21. Sou casada, tenho 21. Casada há 1 ano. Ah, legal. Obrigada aí pelo relato. Então, eu passo a palavra agora para a Kênia. Oi, Kênia, bem-vinda. Não? A Kênia, a Isabel. Isabel tem como falar? Isabel, ou tu está em trânsito? Eu acho que ela está em trânsito. Ó, a Kênia disse só 1 minuto. A gente não está te ouvindo, Isabel. Oi, meninas, boa noite. Eu estou chegando em casa em 10 minutos e aí eu consigo falar, porque a internet vai oscilar aqui, aí vocês me chamam daqui a pouquinho. Ah, beleza. Voltamos com a Kênia, então, achei que ela tinha caído a câmera ali. Pode abrir um mic aí, Kênia. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Boa noite, eu chamo Kênia, eu tenho 24 anos, eu achei até que eu ia, mas a Júlia me esperou. Tenho só 21. Eu namoro há 8 anos, moro junto há uns 2 ou 3. E eu, como a maioria das meninas, assim, cresci ouvindo que eu seria mãe. Tipo, não era nenhuma questão se eu queria ou não tinha essa opção. Assim, era, quando você for mãe vai ser assim, quando você for mãe você vai entender. Quando? Era uma questão de quando. Então eu nem, tipo, vou ser, tá ok. E eu cresci muito assim, muito iludida, assim, eu achava que, nossa, eu ia ser aquela mulher de filme, assim, que acorda às 5 horas da manhã e vai sair para correr e volta e faz café da manhã para as crianças, e arruma as crianças para escola e leva as crianças e vai trabalhar, e nossa, tipo, perfeita, né? E aí, com 17, eu acho, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como babá, dando a minha priminha. E ela era uma criança muito tranquila, era um bebezinho assim, calmo, você dava comidinha, botava para deitar, acabou. Só que era exaustivo. Todos os dias, aquela rotina de cuidar dela, eu tinha que ficar o tempo todo atenta, tinha que ficar cada segundo, assim, eu não tinha mais de sentar e relaxar, tinha que ficar, a criança. E só que aí, chegava no final do dia, a mãe dela chegava e entregava ela pra mãe. Tinha final de semana, tava de folga. Tinha férias, eu tinha feriado, né? Chegava na hora de dormir, ia fazer minhas coisas, não tava nem aí, não tava pensando o que a criança vai comer amanhã, se tem como é que vai pra escola, se tem, enfim. E eu comecei a perceber isso, eu percebi que a mãe da criança não tinha isso, ela chegava do trabalho e ainda
ia fazer o meu trabalho, que era o que eu estava fazendo até aquela hora. E aí tudo isso começou a pesar. Eu falei, caramba, é muito mais trabalhoso do que eu pensava, porque eu nunca tinha convivido com criança pequena assim, tão de perto. E comecei a considerar, será realmente que eu preciso ser? Será que temos outras opções? E aí foi onde eu comecei a encontrar páginas como, né, da Niri, como em outros lugares assim, falando sobre, né, a não maternidade. E eu acho que foi um processo, mas acho que a noite que foi assim, um virar de chave na minha cabeça. Eu gosto muito de planejar meu futuro, de pensar o que eu quero para minha vida, enfim. E eu tava pensando, com tantos anos eu quero conquistar isso, com tantos anos eu quero fazer isso. E aí eu fui indo bem pra frente, assim, já tava lá, sei lá, quase aposentada já na minha cabeça. Falei, caramba, esqueci dos filhos. Onde que eu vou botar essas crianças? Aí eu comecei a ficar tentando encaixar, assim, não, vou ter filho aqui nessa idade. Aí eu falei, tá, mas daí depois. Mas depois eu queria viajar, não sei pra onde, vai ficar ruim. Ter que levar as crianças junto, vou deixar com alguém, não vai dar. Não, então eu vou botar mais pra frente. Mas mais pra frente tem outra coisa que eu também queria fazer que talvez não dê. Aí eu fui vendo que onde eu tentava colocar, não encaixava. Aí eu pensei, cara, será que eu não quero? Será que talvez isso não é uma coisa que eu realmente queira, que foi uma coisa só que me disseram que eu deveria querer? E outra coisa que contribuiu também, meu namorado também, tipo, falava, eu não tenho interesse, talvez um dia apareça interesse de ter, mas no momento não é algo que me... E a gente começou a reparar os dois, assim, a gente saía e olhava em volta, assim, casais com criança e tal, o pessoal não tava em paz, tava correndo, tava pra lá e pra cá, e a gente lá tranquilo, a gente falava, caramba, imagina se a gente tivesse uma criança aqui, que difícil que ia ser. Aí a gente começava a combinar de sair com amigos, com conhecidos que têm filhos, vamos, não sei, vamos, chegava a última hora, não vamos, não tem ninguém pra deixar a criança. Aí saía só os dois, só eu e ele, a gente falava, que eram os únicos que não tinham filho, eu falava, mas, nossa, a gente só saiu, a gente tinha dinheiro, a gente tinha tempo, a gente se vestiu. E aí isso tudo vai pesando, assim, agora eu só tenho 24, ainda sou muito nova, ainda não terminei a faculdade, as pessoas ainda entendem, tipo, não, mas isso é óbvio agora, claro que você não vai ter agora, né? Você ainda tem que ter sua casa, ainda tem que se formar, ainda tem muita coisa para viver ainda, nossa, tem 24 anos, é óbvio que você não vai querer, mas espera lá pelos 30, talvez você... Eu acho que, assim, não vou dizer, não, nunca, talvez vai que em algum momento surge essa coisa, mas o que eu deixo bem claro para todo mundo é, eu só vou ter no momento que se realmente for uma necessidade, assim, que eu falo, não, minha vida agora, eu preciso de um filho, é só o que falta, e tem todas as condições emocionais, financeiras, enfim, para ter. Senão eu não vou ter só porque alguém disse, porque alguém quis. Então acho que eu prezo muito isso, essa liberdade de poder sair, de poder fazer as minhas coisas, de poder estudar, tipo, eu tô terminando a faculdade agora, mas eu quero pós, eu quero fazer mais coisas, eu quero me especializar, eu quero construir minha carreira. Enfim, várias outras coisas. E o que pesa realmente é a crítica dos outros, o que pesa um pouco também é meus pais, porque eu falo que meus pais são um casal de avô, mais avô que eu conheço que não tem nenhum neto. Porque é aquela casa assim que todo mundo se reúne lá e as crianças adoram eles, e tem biscoitinho para todo mundo, e ela cuida de todo mundo. E eles não têm neto, porque né, eu ainda não tenho, minha irmã também não. E aí, às vezes, isso pesa um pouco. Né, não vou dar esse gosto, né, pra eles, assim. Minha mãe quer muito, ela fala o tempo todo, quando eu tiver um netinho, isso, quando eu tiver... É sempre o quando, né? Quando você tiver filho, vai ser assim, quem sabe, um dia pra frente. Pra ela, ainda não tem muita coragem de dizer assim, não vai. Eu deixo, quem sabe, né? Assim, eu espero que minha irmã consiga dar um neto pra ela, aí eu já fico mais tranquila. Mas é isso, assim, eu prezo muito minha liberdade, eu gosto muito de dormir também, eu detesto ser acordada. Eu sei que isso é uma coisa bem boba, assim, mas eu não funciono direito. Se eu não dormir, eu não funciono. Aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer? Passar uma noite mal dormida, ainda ter que no outro dia cuidar de uma pessoa que vai depender exclusivamente de mim, nessas condições. Eu não consigo nem cuidar de mim direito quando eu não durmo. Então, várias coisinhas, assim, que vão pesando. E conforme os anos foram passando, eu tomei essa decisão, eu tinha, tipo, 19, agora eu tô com 24. Os anos vão passando, assim, a vontade não vai aumentando, não vai mudando. Na verdade, eu tenho cada vez mais confirmação que talvez não é isso mesmo que eu não quero, né? Mas, enfim, eu fico meio aberto, talvez, vai que um dia, mas acredito que não. Isso do sono eu não acho nada bobo, né? Porque eu vejo, principalmente ali, minhas colegas de trabalho, quando não dormem direito por causa dos filhos, nossa, é muito arrastado aquele dia, né? Eu, quando não durmo por algum motivo, no outro dia eu tô péssima, né? Imagina as mães que não dormem noites por anos, né? Eu tenho uma conhecida que a filha dela tá com 5 anos, até hoje a menina não dorme uma noite inteira. Então, ou seja, há 5 anos, aquela mulher acorda todas as madrugadas, ela tem o sono dela quebrado, ou seja, tu pode não entrar naquele sono que é mais restaurador para tua saúde, né, que é o sono mais profundo e tal. Isso a longo prazo tem um custo para tua saúde também.
né? Claro, não é assim para todo mundo, não dá para generalizar, tem crianças e crianças, mas é bem comum essa rotina das crianças não dormirem, né? Uma noite inteira. E outra coisa também que a Kênia trouxe, a Nara, acho que falou também, a questão de que as pessoas falam, quando tu tiver filho, o dia que tu vai ser mãe, né? O dia que tu for mãe, elas não consideram, não passa na cabeça delas que a pessoa pode não querer, né? E isso é uma coisa assim que não é por maldade da pessoa ou por tacanice da pessoa, sei lá. A gente está imerso num sistema que nos molda para isso, né? E quem não consegue sair um pouquinho fora da caixa, assim, só vai reproduzindo coisas. A gente mesmo, tá? A gente está aqui saindo da caixa da maternidade. Mas tem diversos outros assuntos da nossa sociedade que nós estamos bem encaixotadinhas também, né? E sem nos perguntar, tá, mas outro tipo de vivência é possível? Por que que eu acho errado quem está fazendo diferente, sabe? Então, eu acho que quando também surgiu essa questão de trabalhar com a maternidade, né, veio uma coisa em mim, assim, também de começar a ter um senso crítico para tudo, sabe? Ai, por que que os relacionamentos sempre tem que ser assim? Por que que as aparências das pessoas têm que ser assim? Por que que a gente não pode comer tal coisa? Por que que tem que comer outra? Porque, sabe? Então, aí eu vi, assim, o quão bitolado a gente cresce nessa sociedade que nos encaixota, nos informa, assim, de botar na forma para todo mundo ser igual, né? Então, eu acho que pensar sobre isso também abre um pouco nossa cabeça para deixar um pouco os preconceitos de lado e aceitar outras realidades de outras coisas na vida, né? Não só em relação a ter ou não ter filhos. Mas agora eu vi ali que a Isabel chegou em casa, então se ela quiser abrir o microfone e falar, Isabel, se apresentar e dizer o que que tu não gosta, o que que tu gosta na tua vida sem filhos. Bem-vinda. Sim. Obrigada, meninas. Boa noite a todas. Eu conheci o Instagram de vocês essa semana. Fiquei feliz de saber que existe. Eu acredito que se tivessem grupos assim, muitas de nós poderiam sofrer menos com essa questão, né? Eu tenho 37 anos, faço 38 esse ano, já tenho 10 anos de casada e sou de Belo Horizonte. E eu sofri muito com essa questão de não ser mãe, porque, principalmente, não por mim, porque isso para mim foi uma coisa que eu nunca quis, eu vejo o discurso de vocês é muito parecido, né? E é muito interessante ver que é de dentro da gente que a gente não tem essa vontade de gestar, de cuidar, né, de ter essa responsabilidade que o filho exige. Hoje, eu me encontro mais bem resolvida com essa questão e eu também consegui ressignificar mais essa questão de sentir bem, podendo, né, percorrer minha própria escolha junto com meu marido e sentir feliz por poder escolher o que eu quero, não ser obrigada socialmente a ter que ter um filho para poder dar um neto para a família do meu marido, para minha família também, né? E eu acho que a gente é muito feliz com essa escolha. Eu vejo assim que cada vez que eu às vezes é o seguinte que eu vejo a questão da escolha, ou é porque a sociedade ela pressiona, né? Ou pais, ou fala assim, quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Ou você nunca vai conhecer o verdadeiro amor? Ou, enfim, várias questões assim que se repetem ao longo dos anos. Mas eu percebo que quanto mais as pessoas se tornam, principalmente nós mulheres, tornamos assim, estudamos, tornamos críticas, igual você falou, um exemplo bem interessante, não precisa de eu subir uma montanha, o Everest, para eu saber que é difícil subir o Everest, né? Com a criação de uma criança, não precisa de eu ter, porque eu já vi várias amigas, várias pessoas da família tendo, para eu saber que é difícil.
E claro, igual você falou, tem a parte boa do carinho, do sorriso, do amor, da evolução da criança, tem. Mas isso pode ser sanado com os filhos dos amigos, com os filhos, sobrinhos, crianças próximas da família. Não acho que você precisa ter a sua para ter esse tipo de vivência. Mas hoje, a maior questão que eu penso assim, sobre a maternidade essa questão assim, será que para sempre eu vou pensar do jeito que eu estou pensando hoje? Né? Se um dia surgir essa vontade que nunca surgiu na minha vida e eu não puder ter mais, porque acabou o prazo biológico, isso é um ponto. E outro ponto é assim, se eu ficar sozinha, igual todo mundo fala. Mas eu percebo, por exemplo, minha avó mesmo teve 8 filhos. É uma brigaiada para cuidar da minha avó, agora que ela está idosa, que é muito triste. Então, eu não acredito que filho é sinônimo de que vai ter uma pessoa para cuidar de você. E eu acredito que nós, mesmo se tivermos filhos, se alguém for mãe um dia, não tem que depositar essa carga no filho. Tem que procurar ter sua independência financeira, cuidar da saúde. Claro, precisando de um auxílio, o filho vai estar ali, mas o filho vai ter que trabalhar, vai ter a própria vida. Não tem que... É o filho que vai cuidar da família, dos pais, pronto, acabou, e sem negociação. Não acho que é assim. Então, é uma mudança, eu acredito, de paradigma, da construção de uma nova sociedade, e eu vejo a importância de fortalecer esse grupo de estudos e dessas discussões na internet para levar para um número maior de mulheres, né? Eu fiquei fazendo um paralelo, que eu estava explicando para o meu marido que eu ia participar do grupo, tipo assim, com os homossexuais, por exemplo, né? Não vamos dizer que a luta deles acabou, mas hoje é muito mais comum, né? Eu falo que eles saem, eles se beijam, né? E têm a vida deles ali como casais. Só que para a sociedade isso foi um choque. Muitas pessoas até hoje não aceitam isso. Mas isso é escolha individual, cada um escolhe sua opção sexual, né? Eu, como indivíduo, eu não tenho nada a ver se a outra pessoa gosta da pessoa do mesmo sexo que ela. Mas isso, na cabeça de muitas pessoas, ainda é um grande tabu, não respeita, aquele trem todo. E eu acho que com essa questão da maternidade é um pouco isso também. Porque se a gente não for mãe, a gente não é completo, não é inteiro, você não contribuiu para a sociedade. Então, assim, inventam tantos discursos que a gente já percebe com a questão do amadurecimento, vai ficando, reforçando em nós essa questão, que eu falo, é uma questão da gente fortalecer o grupo, divulgar informação e que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Porque eu vejo quantas mães, às vezes você tem uma amiga mais íntima, confessa para você o lado real da maternidade. E aí você percebe, nossa, essa situação não quero estar. Eu gosto de ter um estilo de vida mais tranquilo, eu gosto de estudar, eu gosto de sair, de passear, enfim. Mas a criança eu não odeio, não. Quem quer ser mãe vai ser mãe. Eu só não quero ter que arcar porque o outro escolheu ser mãe e pai, aí todo mundo vai ter que voltar para aquilo, entendeu? Fica um trem difícil. Então, assim, está sendo muito bom escutar vocês. Eu acho até interessante a colega de 21 anos, já está tão firme no propósito. Achei o máximo, porque na idade dela também eu já falava isso. E eu já estou com 37 e não surgiu, não brotou essa vontade. E é legal, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Tive um compromisso de última hora, não pude entrar antes, mas está sendo muito legal ouvir vocês e estamos juntas aí para evoluir na discussão. Eu com os 21, eu achava que eu ia ser mãe ainda, né? Eu não tinha parado para pensar ainda, eu estava hipnotizada ainda, né? No sistema de maternidade compulsória.
Então, eu achava... Quando eu era adolescente, assim, eu dizia que até os 25 eu ia ter filho. Aí eu cheguei nos 25, eu disse, não, lá pelos 28. Aí eu cheguei nos 28, não vinha à vontade. Eu estava crescendo profissionalmente, me desenvolvendo, amando meu trabalho. Eu disse, gente, não cabe uma criança agora nessa rotina aqui, né? Aí, não, lá pelos 30. Aí foi nos 30 que eu disse, tá, Niriane, agora vamos, né, pensar mais com mais seriedade nesse negócio. Só que ainda levou lá uns 4, 5 anos para eu me definir. Até porque eu não queria ser mãe. Se eu fosse mãe, eu não queria ser mãe muito velha, assim, né? Não queria ser mãe aos 40. Até porque é um risco maior de ter alguma complicação, né? Tanto para a mulher quanto para a criança, enfim. Então, foi mais ou menos ali naquela fase. Meninas, nós já estamos aí com 1 hora de encontro. Eu não sei se vocês querem trazer mais algum ponto aqui para falar. Sintam-se à Não, vontade. eu só queria falar essa questão que ela falou dos filhos, da gente ter que ficar sozinha, idoso e tal. Se fosse assim, não teria tanto asilo, né, gente? Né? Eu acho Assim, a gente tem que ter só um certo cuidado com essa questão do asilo, porque às vezes a gente não tem como dar as condições que a pessoa precisa para ser cuidada em casa, né? Tem limitações que os idosos têm, que, às vezes, por exemplo, os membros da família trabalham, como é que vão parar de trabalhar para cuidar? Ou não tem como botar um cuidador 24 horas, porque é uma coisa muito cara, né? Então, assim, eu acho que essa questão de falar... Antigamente, eu acho que tinha muito essa coisa de o asilo ser um depósito de velhinhos, sabe? Hoje nós já temos geriatrias maravilhosas, que dão uma assistência excelente para as pessoas. Tem câmeras filmando que tu pode acessar do teu celular para ver, né, o teu parente ali e tal. E a questão, eu acho que até nem é o asilo, é o cuidado do familiar em relação ao idoso, a visitação, a continuar com o convívio social com aquela pessoa, né? Então, eu falo isso porque eu estou passando um momento difícil agora, meninas. O meu pai está com Alzheimer, ele está chegando numa etapa da vida dele que está bem difícil ficar em casa, então agora a gente vê que ele precisa de um cuidado mais especializado. E eu vou abandonar ele? Não, ele já pesquisamos uma boa geriatria que fica a 1 quadra aqui da minha casa, pretendo ir todo dia visitar ele lá, né? Mas assim, não, tem coisas que não tem como a gente prestar todos os cuidados que a pessoa precisa dentro de casa, sabe? É bem complicado. Mas a questão, eu acho que daí não é... Eu acho que eu entendi o que tu quis falar, não é a questão do asilo, é a questão do abandono familiar, né? Isso dói demais. E tem muita gente que tem filhos e é abandonado. E também temos que ver também pelo lado, tem muita gente que não foi um bom pai, uma boa mãe. Então, que motivação aquele filho ou aquela filha vai ter para estar lá prestando os cuidados, né? Eu conheço casos assim, gente, de gente que foi, tipo assim, ó, péssimo pai e depois vai exigir cuidados, sabe? É bem complicado. Então, eu acho que isso depende muito da realidade de cada um, né? Então, é isso. Não sei se vocês querem trazer mais alguma questão para nós. Mas essa coisa também de, quem vai te cuidar na velhice, eu também penso, acho que, eu não me lembro agora quem falou, tá? Porque minha cabeça às vezes não grava, mas alguém de vocês falou de que, não é garantia que vai ter cuidado, mas quem tem filho também não deve exigir do filho que ele preste esses cuidados, né? Porque a pessoa tem sua vida, gente. Imagina um filho, mora no exterior. Eu tenho uma amiga que mora lá na Austrália, os pais dela moram aqui. Aí, tipo assim, ela vai ter que voltar da Austrália, com a família dela é lá, o marido dela é de lá, o filho dela é de lá. Ela vai ter que voltar de lá para cuidar dos pais, né? Então, assim, os pais, eu acho que por mais, independentemente da quantidade de filhos que tenha, claro, a gente está falando aqui de uma realidade de classe média e tal, né? A gente ainda está num lugar privilegiado, que não dá para generalizar também. Mas, assim, os pais, eles têm que fazer o possível para conseguirem serem autônomos e independentes, mesmo que não tenham mais autonomia física, eles têm que traçar algum caminho
para ter um suporte que não dependa de outras pessoas. Eu acho que cada vez mais também, com as pessoas envelhecendo, e a nossa geração, que já tem mais gente sem filhos e tal, vão surgir mais serviços nesse sentido, né? Tipo assim, de ter lares para as pessoas que não têm filhos, de ter assistência jurídica para quem não tem filhos, de ter serviços mais especializados em relação a isso. Até hashtag fica a dica, né? Se alguém quiser lançar aí algum serviço nesse sentido, eu acho que, assim, ó, vai bombar para nossa geração. Nossa geração não dá para dizer, porque aqui nós temos várias gerações, né? De 20 e poucos anos, eu já estou com 41. Então, mas assim, futuramente, eu acho que isso é um mercado que vai se expandir bastante e novas oportunidades vão surgir, o que vai acabar deixando as pessoas mais livres para escolherem não ter filhos, né? Porque tem gente que sim, que tem filho pensando, ai, mas eu vou ficar velho, vou ficar sozinho, e daí, né? E não naquele sentido de ficar sozinho, que nem a colega trouxe ali, eu tenho medo de ficar sozinha, de não ter familiares para me relacionar. Isso é uma questão, né? Outra questão é tu ter medo de não ter quem te cuide, né? Tipo assim, uma coisa operacional e prática. Então, tu ter filho só com essa intenção de ter alguém para te cuidar do meu ponto de vista, bem egoísta, né? Porque daí tu tá tendo alguém já dando destino para aquela pessoa. Ó, tu nasceu com o destino de me cuidar quando eu ficar velha, né? Niri, sobre isso é que, como eu sempre fui tão desprendida, que eu lembro que no meu primeiro ano de casada, a turma fez uma reunião e lá na conversa surgiu esse negócio de filho, né? E como eu era a novata da casado, perguntaram. Então, lá pelas tantas, eu disse assim, quando eu tiver, porque eu ainda tinha essa mente que o caminho era ter, quando eu tiver, o meu filho vai ser cidadão do mundo. Se eu tiver condições, o meu filho vai ser cidadão do mundo. Fui julgada já, gente. Fui julgada, não acreditaram, como assim eu ia esperar meu filho fazer 18 anos e mandar ele viajar. Então, tudo você vai ser julgada. As pessoas, elas têm isso de que o filho tem que ficar ali na asa. Quanto à questão de asilos, que já não são mais chamados de asilo, casa, comunidade, casa, eu sou um pouco igual me perdoe que eu não vou recordar o nome, a nossa colega também do sul, da cidade pequena, perdão, que eu não decorei o nome. A Maiara, nossa, ainda é o nome da minha irmã, como é que eu esqueci? Aí a Maiara falou que de pessoas na idade e tal, e ela falou que é muito uma pessoa prática, eu também me vejo muito prática nesse sentido. Eu já ando pesquisando para ver como o mercado está funcionando para pessoas quando chegar a uma certa idade. E outra praticidade que, gente, é meio fúnebre o que eu vou falar, mas é uma realidade. Hoje mesmo eu conversei não discuti, mas conversamos, né, debatemos. Eu conversei com meu marido sobre a questão de deixar tudo pago para ter um funeral decente e não dar trabalho para ninguém. Sem brincadeira, você paga, deixa tudo em vida pago e não se preocupa. É fúnebre? Não, é praticidade. Você tem que pensar em absolutamente tudo. Não é por mim, é por quem vai ficar, entendeu? Eu não quero deixar absolutamente trabalho para minha mãe, nem para minhas irmãs, eu não sei o dia de amanhã. Então, eu estou trazendo coisas práticas aqui. Tem essa questão das casas, das comunidades para pessoas idosas que eu já ando investigando, ando buscando para ver como eles estão, o mercado está se desenvolvendo, e está sendo bem diferente daquela ideia que a gente tinha anteriormente, viu? Bastante mesmo. Quem quiser, tem curiosidade aí, coloca que vocês vão encontrar muita coisa. É claro que tudo tem um preço, e não é barato. Então, você começa a se planejar financeiramente desde agora, né? Até um pouco mais antes, mas você começa a se planejar pensando no amanhã. E aí o emocional, né, com cada um, mas da parte prática a gente vai dando um jeito. Isso aí. Outra coisa que eu gostaria de falar, que vocês falando assim da questão de relacionar, não só de alguém para cuidar da gente,
uma coisa que eu percebo é que o meu círculo, pelo menos, a maioria seguiu essa tradição. Minhas amigas, quase todas têm filhos, e beleza. Aí as que são amigas mesmo, com certeza, te faz um convite, chama para ir no aniversário da filha, aquelas questões social, estou falando sobre a ótica social. Só que o tipo de programação também de quem é solteiro, sem casado ou relacionando, sem filhos, e quem tem um relacionamento com filhos, acabam tendo programações diferentes também. E eu sinto um pouco de falta de ter mais pessoas, conhecer mais pessoas assim. Eu tenho experiências das mais variadas. Tenho experiências de amigas que mantiveram o contato e fazem questão de terem os momentos sem filhos, né? E tem outras pessoas que também, tipo, eu tenho uma que era mais próxima a mim, assim, que depois que ela teve ela tem duas, mas depois que ela teve a primeira menina, ela nunca mais saiu fazer um happy hour. Nunca mais. Isso já faz 6, 7 anos. Então, tem gente que se anula, né? E também a gente às vezes pensa assim, ai, a pessoa tá ali vivendo, ai, não sai, mas a pessoa não quer mais sair, de repente ela, sei lá, não sente falta, sabe? Ela prefere estar ali com os filhos do que ir para um bar, beber com os amigos, sei lá. Aí vai dar preferência de cada um, mas a gente que não tem filho sente falta, né? Sente esse baque, assim, das amigas que deixam de conviver com a gente por conta disso, ou que só convidam para programas com as crianças, né? Porque por mais que a gente goste dos filhos delas, a gente gostava da companhia delas só também. Não é assim, ai, nunca mais, não quero sair contigo com teus filhos. Não é essa a questão. A questão, eu quero também poder ter os momentos só nossos, sabe? Sem crianças, até para poder falar coisas de adulto mesmo, né? Porque nem tudo as crianças podem estar ouvindo e tem coisas que a gente quer conversar e confidenciava para as amigas e tal, que na presença de criança tu não pode fazer, né? Então, tem isso também e eu acho que depende muito de mãe para mãe, né? Perdi amizades já no meio desse caminho, depois que se tornaram mães, se isolaram, assim, de todo mundo, mas tem aquelas que ainda, né, tentam estar junto, e daí faz programa com criança, daí outra vez faz programa sem as crianças e tal, e consegue, né, voltar para essa vida além da maternidade também. Não sei se vocês passam por isso aí também. É bem difícil, né? Como eu relatei aqui no começo, né? Eu perdi a amizade, porque eu não faço parte do ciclo da maternidade. Então, é bem complicado. E muitas vezes não é a gente que não quer ter filho, que se afasta, igual você colocou, muitas vezes é a própria mãe que é difícil às vezes é difícil para ela, às vezes ela não tem interesse, como você falou, vai de pessoa, de mãe para mãe, pessoa, mulher para mulher, mas e do nosso lado, às vezes fica difícil porque, infelizmente, é só o assunto, gente. Muitas vezes você tenta mudar o assunto, falar de um curso, falar de uma coisa, e acaba sendo sempre o assunto os filhos, então é difícil. Eu considero assim, de forma alguma, deixar de procurar amiga, de insistir. Mas, às vezes, você procura muito, quer saber, e não recebe aquela amizade de volta, aquela coisa em troca, né? E aí então a gente fica, é complicado, sabe? Fica naquele limbo assim, poxa, vou atrás, não vou atrás mais, porque nunca pode, ou às vezes só pode se levar a criança. Aí, às vezes é um turno, vai buscar, você só encontra na hora do almoço, vai buscar no colégio com a amiga, volta para poder conversar e ir cuidando da criança. Estou falando já do que eu já passei para poder encontrar com a amiga. É bem complicado. Por isso que é importante a gente formar essas comunidades de não mães, né, e fazer os encontros presenciais, tipo ali, agora aqui tem a Lidiana e tem a Nara, que são de Brasília, né? Já podem marcar aí um encontrinho em Brasília. Então, eu não sei a Maiara aqui do Sul. Kênia, tu é de onde mesmo? Desculpa, não...
E a Isabel, onde que tu mora, Isabel? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ó, Belo Horizonte tem um grupo de não-mães lá, tá? Tem, inclusive, a Ana Gontijo, que escreveu o livro Abriu as Pernas porque Quis Prazer. Quando eu fui para BH, encontrei com ela aí. Então, vou te passar o contato. Procura no Instagram, Ana Gontijo. Eu vou botar aqui no site para... E ela é lá de BH. Olha, que legal. Eu quero sim. Ai, peraí que eu acho que eu botei aqui. Todos, Ana Gontijo. Ela tá lá no Instagram. Ela tem um outro Instagram também, que eu acho que é Coleção Fêmea Alfa, uma coisa assim. E também, né, vocês podem, de repente, ver ali no grupo do Telegram quem que é de determinada cidade, tentar organizar um encontro, né? Eu, por exemplo, agora, eu acho que em final de abril, se não me engano, eu vou estar no Rio a trabalho, e vou tentar fazer um encontro lá, né, das não-mães. Mas vocês mesmas podem se organizar ali pelo Telegram e tentar montar um encontro, gente, é muito divertido, a gente conversa. Aí passa horas conversando, tomando um drink, que nem a gente fez em Brasília, né, Lid? Quando eu estive em Brasília ano passado, eu disse, quem é que tá em Brasília? Vamos se reunir, não sei o quê. Foram umas cinco, acho, né? E a gente se encontrou num lugar, tomou uns drinks, comeu um negócio bacana, ficou conversando horas. Foi muito gostoso o encontro, né? Já fiz aqui Paulo também. Já tenho que estou para marcar com a Paula, que inclusive estava no nosso encontro. Uma outra que também encontrou meu perfil disse, mulher, eu preciso de jeito sem filho. Aí também aqui de Brasília, que não está aqui no grupo, mas ela segue lá no perfil, é a Aline. E a Nara também, se quiser, coloquei aí o perfil, aí a gente já tem 4 meninas aqui de Brasília. Aí tem a Marina também, que também foi no encontro e também está lá no grupo que é aqui de Brasília também. E eu quero ver se esse ano eu organizo lá por setembro, outubro, não sei, fazer um encontro presencial do Não Nasci para Ser Mãe, né? Pegar algum fim de semana que a gente possa passar o sábado e o domingo junto, aí quem puder ir, né? Eu vou ver se eu faço numa zona mais central do país, assim, mais, digo, que mais de fácil acesso, né? Tipo, sei lá, Rio, São Paulo, que tem ônibus e voo para lá, né? De tudo que é lá, para a gente poder se encontrar. Então, também é uma ideia, assim, tipo um sonho, assim, que eu tenho na minha cabeça e que se tudo der certo vai se materializar. Tá, meninas? Eu vou ter que ir, eu tenho um outro compromisso daqui a pouquinho. Então, assim, agradeço de coração a presença de vocês. Todos os meses nós vamos ter um bate-papo, né, um encontro, então, e cada mês com uma temática. Spoiler aqui para vocês, provavelmente no mês de março nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Vou trazer uma amiga minha que é ginecologista, convidada, tá? Então, no bate-papo vai ser com ela junto. E daí a gente vai trocar figurinhas, assim, do que a gente faz para se cuidar, né? E tirar dúvidas com ela, principalmente, que é profissional da área, né? E eu sei que é um assunto aí que fervilha, né? Eu vejo lá pelo Telegram, volta e meia, o pessoal está conversando sobre os métodos contraceptivos. Então, eu vou trazer um bate-papo aqui para a gente. Tá? Então, só queria ver, assim, como é que vocês estão saindo de cada uma aí, como que vocês estão saindo do encontro. Eu estou saindo abastecida, porque é uma coisa que eu amo fazer é conhecer não-mães, ou, sei lá, pessoas, né, que são simpatizantes também com essa temática. Eu estou saindo bem feliz, bem abastecida. Passa a palavra aí. Eu estou feliz também por conhecer vocês e a intenção é que né, fortaleça isso mesmo, que eu acho que é importante, até porque eu vejo que já saiu uma pesquisa sobre isso, que na velhice quem cuida um dos outros efetivamente são os amigos, as amigas. Já saiu uma pesquisa sobre isso. Então, eu falo assim, quanto mais amizades forem criando das pessoas que têm a mesma intenção, isso é maravilhoso, porque é algo que pode se manter para a vida, né?
Imagina daqui a 30 anos a gente conversando. Olha que beleza. Ó, a Kênia falou aqui pelo chat, foi muito bom, meninas, tá muito barulho aqui, por isso não ligo o microfone, mas é muito bom não se sentir sozinha. Isso aí, tamo junto, dale que dale. Vai ter encontrinho no Rio, sim, tá? Provavelmente lá por final de abril, talvez eu vá passar Páscoa no Rio também, aí lá pela... Se tiver o encontrão maior assim, quem sabe no São Paulo seria legal, que não sei, se tiver um encontrão maior, hein, já pensou? Em BH é a capital dos botecos, viu? Também, você também. Também. Lid, como é que tu tá saindo, Lid? Ai, como sempre, em todos, eu estou saindo muito feliz. Ai, é bom descobrir mais mulheres assim, pensando sobre a não maternidade, se fortalecendo, algumas já certas do que não quer. Eu saio muito feliz, saio assim com um sentimento assim, de positividade, sabe? Ai, que bom, eu não estou tão sozinha, mesmo conhecendo a Niri já há um tempo e tal, cada vez que eu conheço mais meninas assim, eu saio com esse sentimento de, poxa, eu não estou sozinha, estou feliz e quero mostrar essa felicidade de uma vida feliz, tranquila, sem filhos, que a gente pode ser feliz sim, sem filhos, a gente pode, consegue, sem dúvida, e agradecer, né, gente? Aproveitar e agradecer logo aqui a Neri, dizer que ela é maravilhosa com a gente, né, sempre. E a gente conta com encontrinhos presenciais. E agradecer vocês também, viu, gente? Amei conhecer cada um aqui, mesmo que virtualmente. Obrigada, Lid. Maiara, como é que tu tá saindo? Eu adorei. Muito bom. Me senti super confortável, como se já conhecesse todos vocês. E só gratidão pelo espaço que vocês abriram. Muito bom mesmo. Olha, eu vou aí comer umas amoras, hein? Eu amo amora, adoro. Manda umas para Porto Alegre. Nara, como é que tu tá saindo? Eu tô saindo muito aliviada de poder ser escutada, de não ser julgada. Então, eu saio muito feliz de conhecer outras pessoas. E, assim, saber que é possível, né? E que existe vida sem filho. É isso. Existe vida boa, vida boa. Então tá, meninas, obrigada aí pela presença. Em março teremos outro encontro, né? O calendário eu já divulguei lá no grupo, mas eu vou colocar de novo. E também lá no Instagram tem no post do bate-papo, tem o calendário também, se vocês já querem deixar a agenda reservadinha, tá? E nos vemos aí, vamos nos falando lá pelo Telegram, Instagram, e nos vemos mês que vem, tá bom? Um grande beijo, mupa bem apertado, e dale que dale, vamos que vamos. Tchau, tchau.